Bom, vamos lá. Vamos falar. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão gozava de uma plena comunhão com seu Criador. Desde, porém, que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ela ficou privada desse alto privilégio. E nós vamos ver que pelo plano de redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com Deus. Deus se tem comunicado com os homens mediante o seu Espírito. E a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui. Deixe seu comentário, porque para ajudar ao nosso canal, que o YouTube está entendendo como que se faça um comentário. Durante os primeiros 25 séculos na história da humanidade, não houve nenhuma revelação escrita. Aquele dentre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas, comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento para gerações sucessivas. Nós vamos ver que a revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfeixou em volume, e esse trabalho ele prosseguiu por um espaço de 1.600 anos. Desde Moisés, o autor do Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do Evangelho. A Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor, no entanto, ela foi escrita por mãos humanas. E no variado estilo dos seus diferentes livros, ele apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas, elas são dadas por inspiração de Deus. Acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O Ser Infinito, por meio do seu Santo Espírito, se a gente pode chamar assim, derramou luz no entendimento e coração dos seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Os 10 mandamentos, eles foram pronunciados pelo próprio Deus. E por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana. Mas a Escritura Sagrada, com suas divinas verdades, expressas em linguagem de homens, ela apresenta uma união do divino com o humano. União esta semelhante que já existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Assim, a verdade com relação à Escritura, como foi feito em relação a Cristo, que é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, escritos em épocas diferentes por homens de origem e posição diversas, e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual dos livros da Bíblia, que oferecem um singular contraste de estilos
e uma variedade de formas dos assuntos expostos. A fraseologia dos diferentes escritos, ela diverge, expondo uns os mesmos fatos com maior clareza do que os outros. E como sucede, às vezes, tratarem o mesmo assunto sob aspectos e relações diferentes, pode parecer ao leitor de ocasião e imbuído de algum preconceito que os seus conceitos divergem quando o meditado estudo deixa transparecer claramente o seu fundo harmônico. Sendo tratada por individualidades distintas, a verdade nos é assim apresentada nos seus diferentes aspectos. O escritor, ele se impressiona mais com uma frase da questão e se especializa naqueles pontos que têm relação mais direta com as suas experiências. O que ele melhor percebe e aprecia ao fato que o outro prefere encará-la por um outro prisma, por um outro modo, cada qual, porém, sob a direção de um mesmo espírito. Ela apresenta aquilo que mais particular impressionou e exerce sobre o seu espírito, resultando daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas perfeitamente harmônicos entre si. As verdades assim reveladas, elas formam um conjunto perfeito que admiravelmente se adapta às necessidades do homem em todas as condições e experiências da vida. É assim que Deus se agradou comunicar sua verdade ao mundo por meio de agências humanas que Ele próprio, pelo seu Espírito, faz idôneas para essa missão, dirigindo a mente no tocante ao que devem falar ou escrever. Os tesouros divinos são deste modo confiados a vasos terrestres, sem contudo nada perderem de sua origem celestial. O testemunho nos é transmitido nas expressões imperfeitas da nossa linguagem, conservando, todavia, o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso, ele descobre a virtude divina, superabundante em graça e verdade. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras, elas devem ser aceitas como autorizada a infalível revelação da sua vontade, porque elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a representação, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todavia,
O fato que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra, ela não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito. Ao contrário, o Espírito ele foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. É visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada. E é impossível que o ensino do Espírito ele seja contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor-se. A Escritura, pois, está explicitamente declara ser ela mesma a norma pelo qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. E diz o apóstolo João: não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E também Isaías declara: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Muito descrédito tem acarretado a obra do Espírito. O erro de certa gente que, presumindo-se iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Tais pessoas, elas agem sob impulsos que reputam como a voz de Deus e as suas almas. Entretanto, o Espírito que as rege não é de Deus. Essa docilidade, as impressões de momento, com desprezo manifesto do que ensina a Bíblia, ela só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do mal. Como o ministério do Espírito ele tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho do mal por meio dessas excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para o seu povo. E em harmonia com a palavra de Deus, deveria seu Espírito continuar sua obra durante todo o período da dispensão evangélica. Durante os séculos em que as Escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo Testamento, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz a mentes individuais, independente das revelações, a serem incorporadas no cânon sagrado. A Bíblia mesmo relata como, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções em assuntos de nenhum modo relativos à outorga das Escrituras. E faz-se menção de profetas de épocas variadas, de cujos discursos nada há registrado.
Semelhante após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. E Jesus Cristo, ele prometeu a seus discípulos o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está lá em João, capítulo 14. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. As Escrituras claramente ensinam que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. E o Salvador afirma a seus seguidores: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.